precisa estar preparado para responder, na maioria das vezes, não o que elas estão nos cobrando. Quando o cara vai falar assim, mas vem cá, é lícito, fala para Jesus, é lícito pagar imposto? Jesus vai falar o quê? Não vai responder se é ou se não é. Jesus pega a moeda e fala o quê? Ó, dá a César o que é de César. Em outra passagem que eu não estou me recordando bem, alguém pergunta para Jesus uma coisa e Jesus faz o quê? Pergunta outra. Aí a pessoa não sabe, negócio de João Batista, né? Se João Batista batizava em nome de Jesus e tal, aí Jesus vai e faz uma outra pergunta em cima. Aí a pessoa não sabe responder, ele fala, eu também não vou te responder. Irmãos, a gente precisa ter essa convicção. Você quer Deus? Amém. Você não quer Deus? Amém também. Porque cada um vai dar conta, ou cada um é responsável pela sua vida diante de Deus, e no momento final, cada um vai prestar conta da sua própria vida e de todas as vezes que recusou o Senhor. Deus pode se manifestar através de muitas circunstâncias para nós, através de um anjo, através da sarça. Deus é o seu Deus, através de uma pessoa, mas você precisa acreditar que Deus pode usar a tua vida. Por quê? Porque Deus precisa de pessoas para falar com pessoas. Deus não podia chegar lá pro faraó e falar assim, ó, liberta meu povo, e fazer tudo o que Deus fez sem usar Moisés. A gente vai ver à frente, depois o debate, o que aconteceu direitinho, e foi nos próximos capítulos que eu me converti, né, que é a passagem lá das pragas e tal. A gente vai ver isso lá na frente. Mas Deus não podia fazer tudo isso sem Moisés? Mas Deus faz questão de te trazer para perto dele, de falar contigo e de usar a sua vida. Você acredita nisso? Ou você está pensando assim, eu não, que ser pastor o quê? Eu mesmo não queria ser pastor há muito tempo. Fui entender o chamado de Deus, pastoral, uma semana antes do meu concílio. Porque a gente fala assim, eu não sei falar, que nem Moisés fez, né? Eu sou gago, né? Moisés falou isso. Eu tenho a língua presa, e aí a gente viu na outra vez que eu contei, né? Que Deus fala, então eu vou te mandar um tradutor. Aí Moisés, que Deus! E aí o tradutor que está escrito aí, que vai junto com Moisés, qual é o nome dele? Quem leu? Arão. Aí Arão vai e fala o quê? Deus disse. E Moisés continua. Que você tem? Que você tem que... Deus tem tanta paciência conosco. Por quê? Porque, como a gente viu ali, Deus tem visto o que está acontecendo no meio das igrejas. Deus tem visto o que está acontecendo no seu trabalho, na sua escola. Deus tem visto o que você tem passado na sua casa. E Deus não está contente com isso. Por quê? Porque o nome do Senhor só é louvado quando as pessoas reverenciam o nome do Senhor. Quando Deus vai falar para ele assim, tira a sandália do teu pé, Deus está exigindo primeiro o quê? Não, que Moisés reverencie o nome do Senhor. E a gente, muitas vezes, no nosso viver diário, tem estado com pessoas dentro da igreja, pessoas, vamos dizer assim, cristãs, pessoas de cargos, mas sem nenhuma reverência a Deus. Pessoas que chegam a... eu escutei uma frase essa semana muito bonita, que falou assim, o pastor falou, discorde comigo, não estou lembrando, mas é alguma coisa assim, você pode discordar comigo até o final, mas ande comigo. Não se separe, não
né? Você pode ser contra mim, mas a gente deve caminhar junto. E a gente tem visto que é o contrário. As pessoas primeiro se afastam de Deus e depois se afastam uma das outras, né? Brigam, falta de respeito, falta de reverência ao nome do Senhor. Se Deus fala para o filho honrar o pai e a mãe, como é que o filho vai chegar e vai, né? Não quero ir na igreja. Ah, não vou fazer isso. Então, a cada momento que essas coisas acontecem no nosso meio, de pastor roubar, pastor fazer as outras coisas, membro de igreja também, Deus tem se entristecido. E quem que Deus quer usar? É os ladrões, né? Não, Deus quer usar a nós. E a gente precisa tomar posse dessa palavra. Ah, mas como é que eu vou falar com o pastor que o pastor está errado? É melhor você falar para ele que ele está errado hoje do que amanhã ele ir para o inferno, porque estava errado. A gente não consegue ultrapassar os limites dos cargos. Ah, quem sou eu para falar com o meu patrão que ele está errado, né, em adulterar? Geralmente a gente sabe, né? Quem trabalha com pessoas está sempre falando, ó, peguei, tem uma namorada aqui, né? Uma namorada ali, no exército, né? Ou tô com 2, tô com 3. Mas a gente tem que chegar e falar assim, ó, isso está errado. Por que você está usando pessoas? Deus fala que... Mas a gente não consegue ter essa atitude porque a gente fica com mais medo das pessoas do que de Deus. E aí, o poder de Deus não se manifesta na nossa vida porque a gente não aceita, porque a gente não deixa. Pô, quem sou eu para falar que fulano tem que parar de beber? Né? Quem sou eu para falar que fulano tem que ir na igreja? O que Deus tem pedido para que você fale? Deus fala simplesmente isso com Moisés. Moisés, vai lá e fala com o faraó o quê? Que o meu povo precisa ser liberto. Se não bastasse essa loucura, no finalzinho você vai ver que Deus fala o quê? E aí, vocês não vão sem dinheiro e sem roupa, não. Você ainda fala para ele que as mulheres deles vão ter que dar as suas joias, as suas roupas para o meu povo e andar onde? No deserto. Por quê? Porque os escravos não tinham roupas para resistir no deserto. E aí, tinham que ter sapato, sandália, porque o deserto é quente e a noite é muito frio. E Moisés interpreta e Deus ainda vai ter uma paciência com ele e vai falar o quê? Olha só, e eu sei que vai ser difícil para eles liberarem. Mas eu vou colocar algumas provas, né? Eu vou manifestar o meu poder na sua vida para que as pessoas realmente creiam. Para que Faraó creia e liberte. E Deus vai aí fazer o que a gente vai ver depois. Mas até aqui, você consegue tomar posse dessa palavra para ser usado por Deus? Você consegue entender que Deus é muito maior e mais poderoso do que os nossos pecados, do que a nossa pessoa, que Deus pode fazer muito